Fala aí, galera do Ranking! Vamos fazer esse vídeo para comentar um pouco sobre fake news, manipulação da mídia e algumas dicas de como a gente entende que as pessoas podem se proteger disso e ter uma visão crítica, um pouco mais racional dos fatos para poder pesar os argumentos de todos os lados e você fazer a sua própria cabeça sem sofrer a lavagem cerebral aí de mídias e redes sociais. Uma coisa que une direita e esquerda hoje em dia é o ódio à mídia. É engraçado que você segue qualquer blog, qualquer rede social, todo mundo odeia a tal da grande mídia. Você pegar a Rede Globo, por exemplo, é uma coisa engraçada, porque a esquerda jura de pé junto que a Rede Globo é comprada, que é de direita, etc. E a direita jura de pé junto que a Rede Globo é tomada por esquerdistas, é uma conspiração do comunista, etc. Não tem como os dois lados estarem certos ao mesmo tempo, vocês concordam? Não vou nem dizer aqui se a Rede Globo é parcial, não é, não estou defendendo a Rede Globo, eu só estou dizendo que é uma coisa que ambos concordam, o ódio pela mídia, o que se fala de fake news, o que se fala de manipulação, etc. Bom, em primeiro lugar, falando de fake news, elas são um problema real, mas a gente acredita que ela nem é o maior problema que tem, porque fake news em algum momento acaba se desprovando, acaba desacreditando quem está espalhando, que realmente está emborrecendo o debate público, ferrando a discussão, é o que a gente chama de mainstream media, é as notícias principais que se recebem. Isso porque no mundo hoje da mídia online, as novas regras do jogo fazem com que a mídia distorça muito a sua forma de ver o mundo. Vou dar dois exemplos para vocês e vocês me falam qual das duas manchetes chamaria mais atenção. Manchete 1. Na data de ontem, 187 mil aviões pousaram em segurança no mundo inteiro. Manchete 2. Na data de ontem, caiu um avião com um time de futebol inteiro, morreram todos. Claro que a segunda é a que chama atenção, que as pessoas compartilham, etc. Mas não é isso que representa a realidade da aviação moderna. A aviação moderna é extremamente segura, a chance de acontecer alguma coisa é minúscula. Ou seja, você lendo as manchetes da mídia vai ter uma visão distorcida do que é voar. Isso acontece porque na lógica moderna, a mídia por assinatura, aquele jornalismo de qualidade em que você produzia o conteúdo e você vendia assinatura às revistas, está praticamente morto. Hoje o que vale, infelizmente, é a mídia por clique. É isso que paga as contas dos jornalistas. Se o jornalista gerar clique, ele recebe publicidade e tem o que comer no final do mês. Se o jornalista não receber clique, ele perde o emprego e morre de fome. Então, para gerar clique, ele precisa seguir três tendências que são muito diferentes da vida real. A primeira é que a mídia é imediatista. Ela está interessada no que aconteceu hoje, você precisa saber agora. Daqui a um dia já está velha a notícia, já não vale mais nada. E a vida real ela não é assim. Os processos que influenciam de verdade na sua vida são processos longos, são processos que demoram para entender. Em segundo lugar, a mídia é sensacionalista, ou seja, ela precisa te mostrar coisas grotescas, coisas estranhas, coisas bizarras que chamem a atenção. A vida real não é assim. A vida real é de pessoas normais, de vizinhos, de pessoas que se ajudam. E por fim, a mídia é negativa. Negativa porque já está provado cientificamente, inclusive vocês podem ver o bom livro do Ryan Holiday, da manipulação da mídia, que a emoção mais forte, que mais se compartilha, que mais gera engajamento, infelizmente é a raiva humana. A vida real ela é feita de namorado andando de mão dada por aí, filhos ajudando pais, amigos se ajudando. Isso é o normal que você vê à sua volta na real. Mas na mídia você só vê coisa má, coisa negativa. Né? Porque isso é o que gera raiva, gera clique, gera compartilhamento. Então, com essas três forças em jogo, que é o imediatismo, que é o sensacionalismo, que é o negativismo, que são coisas que não são comuns na vida real, pelo menos nessa abundância, né, são coisas raras, você ao ficar mergulhado na mídia, você fica arrastado por essas tendências e acaba distorcendo a sua visão. E eu não estou falando aqui de fake news, eu estou falando aqui de real news, ou seja, você não entender absolutamente nada do mundo real e seguir mídia ao mesmo tempo e achar que está bem informado. É uma grande ilusão. Então, como que você pode minimizar esse efeito na sua vida, inclusive para melhorar a sua energia interna mais positiva, né, e parar de ter uma visão tão distorcida? Primeira coisa, evitar ao máximo essa mídia imediatista do dia a dia das manchetes. Quando você fica só leitor de manchetes, você fica afetado por esse negativismo e começa a ter uma visão distorcida. E sim, você precisa procurar artigos de bons articulistas de centro, respeitados, análises acadêmicas, artigos mais profundos que analisem um período. Em segundo lugar, muito importante, você lê as suas notícias de fontes diferentes, de preferência fontes antagônicas. Você gosta de seguir os blogs de esquerda?
Siga alguns de direita também, escute o que a direita está falando. Você gosta de seguir os blogs, movimentos de direita? Escuta também o que a esquerda está falando, nem que seja para você ficar melhor informado para poder argumentar. Você vai ver vários aspectos da mesma questão e vai poder formar sua própria opinião. Um dos principais truques que os dois lados usam hoje e que pode distorcer completamente a sua visão, que é muito pior do que fake news, é a notícia pinçada. Você sabe o que é notícia pinçada? É o cara que pega uma informação, um monte de fatos reais, e aí ele pinça só aquilo que interessa. E apresenta para você pequenos fragmentos da verdade, sem mostrar todo o resto. E aí você fica com uma imagem totalmente distorcida da realidade. Vou dar um exemplo aqui dos dois lados para não puxar sardinha para ninguém. Saiu uma manchete, General Mourão tem 60 assessores. Ponto. É assim que foi dada a notícia. E aí, é ruim ou bom? Você fica com uma sensação, pô, que folgado esse cara, que gasto alto. Mas qual seria uma outra notícia mais verdadeira? General Mourão reduziu de 140 assessores do seu antecessor para 60. Ou seja, ele reduziu mais da metade o número de assessores. Isso não foi informado para você. Isso não é fake news, mas isso é uma manipulação. É o cara que está pinçando um pedaço para te apresentar um prato feito. E isso tem muito na internet, é o que mais acontece, infelizmente. Agora vou dar um outro exemplo, outro lado. Depois do desastre de Mariana, a presidente Dilma, na época, assinou um decreto dizendo que rompimento de barragem era um desastre natural. E muita gente, botando as manchetes, saiu criticando como se a Dilma tivesse sido negligente, falado, rompimento de barragem tudo bem, é natural. E isso é uma distorção da realidade, porque na verdade ela assinou esse decreto só para os sobreviventes de Mariana poderem sacar o FGTS. Ela precisava legalmente assinar isso para o pessoal poder botar a mão no dinheiro que é deles. Então ela fez um ato muito correto. Então, pessoal, esses são dois exemplos de notícias pinçadas fora de contexto, e se você não leu o outro lado para entender, o cara fez por isso, ele respondeu aquilo, você vai estar completamente perdido no que hoje se tornou, na verdade, uma grande guerra cultural. Recentemente, agora na tragédia de Brumadinho, o governo de Israel ofereceu ajuda humanitária, em 48 horas embarcou um avião cheio de equipe de resgate especializada, com equipamentos e sonares, para ajudar a tragédia. Qual foi o alarme que soou lá nos quartéis generais da mídia de esquerda? Ixi, precisamos derrubar essa medida, precisamos derrubar, mostrar que é ruim, vamos cavar alguma coisa. Os caras não tiveram a miserável senso humano de dizer, poxa, legal, bacana Israel, bacana, posso não concordar com a política do Oriente Médio, não sei o que o caralho, mas legal que vocês mandaram soldados para cá. Foi interesse político para ficar bem diplomaticamente com o Brasil, que se dane, cara. Que se dane que o país quer ficar amigo do Brasil e mandou soldado para poder ajudar numa tragédia. Tem gente aqui ajudando a salvar a vida. O que a mídia fez? Começou a fuçar lá nesse negócio e achou um cara que declarou que o sonar de Israel não era tão bom assim, que talvez não funcionaria. E saiu nas manchetes da Folha de São Paulo dizendo: declaração de bombeiro mostra que o sonar de Israel não é adequado para esse tipo de situação. O que o jornalista queria? O jornalista queria realmente informar o público leitor para dizer que, olha só que importante para você se entender de sonares aí, se informar sobre isso. Não, o jornalista estava como um soldadinho lá, um peão na guerra cultural, só para poder enfiar um buraco lá, enfiar um dedo no governo Bolsonaro. Então é muito triste isso. E do outro lado ficou lá o pessoal achando outros depoimentos do chefe do bombeiro para dizer que o sonar realmente funciona. Então, olha só, a gente briga até mesmo pelo funcionamento do sonar da equipe de resgate de Israel no meio de uma tragédia como essa. É muito triste e isso é muito, muito distorcível, porque se você está de um lado ou do outro, você vai criar imagens completamente diferentes da realidade. Então, pessoal, tá aí as nossas duas dicas para vocês. Em primeiro lugar, evite as manchetes curtas, as mídias relâmpago, prefira leituras mais profundas de opinião, que abordem um período maior e faça análise. E em segundo lugar, procure sempre se informar com opiniões dos diversos lados para você formar a sua própria cabeça. Se você gostou desse vídeo, siga a gente nas redes sociais.